Portanto, temos hoje connosco, como orador convidado, alguém, também me repito, cuja carreira académica e cívica tem tido um impacto significativo na reflexão e no desenvolvimento de políticas de educação em Portugal. Estou-me a referir ao professor Domingos Fernandes. Senhor professor, agradecemos a disponibilidade demonstrada e o facto de ter conseguido estar hoje presente nesta conferência, organizada pelo SPZN, e que encerra, também já aqui foi dito, as comemorações do 50º aniversário do SPZN. O professor Domingos Fernandes dispensa quaisquer apresentações, mas importa destacar o seu papel enquanto Presidente do Conselho Nacional de Educação, onde tem contribuído de forma notável para a promoção de um debate alargado, fundamentado e plural sobre os principais desafios que se colocam à educação do nosso país. Com um percurso académico exemplar, que alia investigação, ensino e intervenção pública, tem sido uma voz crítica, exigente, de promoção da equidade e da melhoria da qualidade do nosso sistema educativo. Será certamente enriquecedor escutar a sua visão sobre o estado atual da educação em Portugal e os caminhos que se perspectivam para o futuro no âmbito do desafio que, ambiciosamente diria eu, entre parênteses, lhe colocamos ao convidá-lo a refletir sobre o tema repensar a profissão docente na era da complexidade e da artificialidade. O seu contributo será, sem dúvida, de grande relevância para o trabalho que temos pela frente. Peço-vos, por isso, que recebam com uma calorosa salva de palmas o nosso orador convidado, o professor Domingos Fernandes. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato de Professores da Zona Norte, SPZN, o professor Pedro Barreiros. Queria cumprimentar o professor João Dias da Silva. Cumprimentar uma velha amiga minha, há muitos anos. É sempre um prazer reencontrá-la, a professora Maria Arminda Bragança, e naturalmente saudar todas e todos aqui presentes e dizer-lhes que é com particular satisfação, com alegria, com gosto que aqui estou para partilhar algumas reflexões relativamente à temática que foi anunciada pelo professor Pedro Barreiros. Eu sinto-me sempre muito bem quando estou com professores, nunca me senti mal, porque eu nunca tive problemas de identidade profissional. Portanto, a minha identidade profissional é professor e portanto, estou sempre bem. E é sempre com muita satisfação e com muita tranquilidade que trabalho com os professores, que falo com professores, mesmo que às vezes, enfim, possamos, e isso até é saudável, não estar todos de acordo relativamente a certas visões. Nós estamos, eu não vou dizer praticamente nada de muito especial, quer dizer, o que eu vou procurar partilhar convosco, eu estive a organizar um pouco a minha intervenção, aqui uma cábula no computador, eu partilho aquilo que é a minha preocupação já há muitos anos, não é? Como professor. A questão da identidade para mim é muito importante. Aliás, o professor Dias da Silva falou nisso e para mim é grande satisfação quando nós ouvimos alguém dizer algo que nós também partilhamos, ficamos todos felizes da vida, não é? E de facto a questão da identidade profissional, a questão do conhecimento, a questão da formação de um sentido para o que é que nós consideramos que somos, não é? E também isso foi referido pelo professor Dias da Silva quando referiu que é preciso, se não foi com estas palavras, foi com outras, nós
termos, de algum modo, uma visão do ensino como uma profissão. Eu acho que isso que é, para mim, foi sempre uma questão que eu tive sorte, não é? Com as pessoas que encontrei, com as coisas que li, e isso para mim foi sempre muito relevante desde muito jovem. Eu comecei a lecionar muito jovem, portanto com 20 e poucos anos, 21 anos ou 22, professor sem habilitação própria, no Alentejo, de matemática. Fui professor durante 10 anos de ensino básico e secundário. E depois, enfim, na altura, a minha vida... Na altura não havia sequer mestrados em Portugal e houve um conjunto de docentes que foram para fora, eu fui um deles, e depois ingressei, de facto, na educação superior, mas nunca perdi o contacto com as escolas. Toda a investigação que eu tenho, praticamente toda, se não é toda, e todas as publicações foram sempre feitas dentro de salas de aula, com professores, com alunos, etc. E, portanto, a questão da identidade é uma questão que eu vou procurar abordar. A questão do conhecimento já aqui referi, mas deixem-me começar por dizer que nós, vejam bem, eu acho que ser professora é uma profissão de futuro e com futuro. Não sou tonto, espero que me dê essa, mas estou profundamente convencido que assim vai ser. Amanhã vou falar para estudantes, futuros professores, aqui no Porto, disse há pouco ao professor Pedro Barreiros, e vou ficar e vou chegar muito à noite a Lisboa, porque acho que é importante falar com jovens, futuros professores que estão neste momento a estudar no ensino superior. Porque também lhes quero dizer que fui sempre muito feliz como professor. Fui sempre muito feliz. Eu lecionei, agora vou dizer uma coisa, uma confidência, 50 anos. E saí com muita alegria. Não fiz aquelas coisas da última aula, então não tenho jeito para isso, mas saí com alegria e felizmente conheço outros que estão na mesma. Quer dizer, tive que me reformar, sou obrigado, quer dizer, recebi um papel da universidade, ao meu amigo, a partir de hoje falo com a Caixa Geral de Apresentações, pronto. Mas senti-me sempre bem ao pé dos jovens, quer do ensino secundário, quer do ensino básico, quer do ensino superior. Estava ao lado deles, acho que era um recurso, e esta é uma ideia também importante, nós sermos um recurso inestimável para o desenvolvimento dos nossos alunos. Mas eu queria começar por dizer, acho que é de futuro, porquê? Porque nós, de facto, vivemos um contexto global que nunca foi tão desafiador como aquele que... Não sei se nunca foi tão desafiador, pelo menos é muito desafiador. É muito incerto, não é? É muito imprevisível, é muito instável, com problemas decorrentes do clima de guerra, da instabilidade económica, política e social. Portanto, há aqui um conjunto de problemas e estamos com uma falta de professores a nível mundial na ordem dos 45 milhões de professores que serão necessários nos próximos, a curto prazo. Portanto, 45 milhões em todo o mundo, segundo um relatório da Unesco muito recente, devem ter conhecimento. O contexto específico português não é muito diferente do contexto global. Não é? Poderemos ter algumas coisas um pouco melhores, outras coisas menos boas, mas temos uma situação que é uma situação sempre bastante incómoda para um país que está integrado na Europa e que é um país desenvolvido e que fez o trajeto que este país fez por força do esforço da sua sociedade, da sociedade no seu conjunto, por força do esforço das políticas públicas. Nós hoje somos um país que nada tem a ver com o país que éramos há 30 anos, nem recuo os 50, nem recuo para os 50. Há 30 anos atrás éramos um país completamente diferente e de facto progredimos muito positivamente, mas continuamos com problemas, um dos quais está a afetar e sempre nos afeta bastante, que é a ausência de informação fiável
informação válida acerca do sistema educativo. Veja-se o que se passa com a falta de números relativamente aos alunos sem aulas, ou aos professores, ou à falta de professores, enfim, duas maneiras de olhar para a mesma realidade. Ninguém sabe. O Sr. Ministro, quer dizer, na altura pensava que as coisas iam ser de outra maneira, quando tomou posse, como sabem, disse que dali a 2 ou 3 meses, em dezembro, tinha as coisas a resolver, e depois verificou que não tem dados, ainda há dias fez declarações que não tem. Isto é uma coisa terrível, quando nós temos competência, temos capacidade instalada, temos gente capaz de ter essa informação e de obtê-la ao minuto. Não é? O Conselho Nacional de Educação, inclusivamente, fez uma recomendação para a criação de uma infraestrutura digital no Ministério da Educação, porque, no fundo, há várias direções gerais, vários departamentos que têm o seu próprio sistema. Isto não é muito bom. Não é? Isto só para citar que temos algumas dificuldades a vários níveis, e esse é um deles que me preocupa bastante. O Conselho Nacional de Educação, há cerca de 15 anos, que tem vindo a acompanhar com bastante atenção a questão dos professores. E alguns, com certeza, ou todos, não sei, terão tido acesso a essa informação, que está disponível online e é disponibilizada no Estado da Educação, e é disponibilizada, todos os pareceres e todas as recomendações são publicadas no Diário da República, estão na nossa página, e, portanto, nós, assim, de uma forma muito sistemática, nós, Conselho Nacional de Educação, como sabem, todos sabem que é um órgão de consulta do Governo e da Assembleia da República, cujo Presidente é eleito na Assembleia da República, por maioria absoluta dos votos, e, portanto, é um órgão independente. E tem, felizmente, tido, ao longo da sua história, colaboradores de muito elevado nível, não é? As pessoas que constituem o corpo de conselheiros e que constituem o corpo de assessores técnico-científicos, e, portanto, desde essa altura que nós fizemos estudos, nós, Conselho Nacional de Educação, fizemos estudos, pareceres, recomendações sobre a condição docente, sobre a questão da falta de docentes, sobre a questão da formação contínua, a formação inicial. Portanto, não há praticamente nenhuma área que nós não tivéssemos referido nesses pareceres e nessas recomendações e nesses estudos. A última recomendação é já no meu mandato, e é uma recomendação que, de certo modo, foi muito impulsionada pela professora Assunção Esteves, da Universidade do Minho, que tenho a honra de a ter como coordenadora de uma comissão especializada permanente que se chama, precisamente, Professores e outros profissionais de educação. E essa recomendação, que é de 2024, portanto, do ano passado, que se intitula Dimensões Estruturantes da Formação da Profissão Docente. E, portanto, nós aí, nessa recomendação, o Conselho aprovou, eu não sei se foi por unanimidade, se não foi quase, acho que houve uma abstenção, eventualmente, nem sequer votos contra houve. O professor Pedro Barreiros é um dos nossos distintos conselheiros e, portanto, acompanha e admiro muito por isso, já agora devo dizer-lhe, admiro muitíssimo, face às responsabilidades que tem. Está muito presente no Conselho, é sempre muito bom tê-lo lá. E, portanto, fundamentalmente, nós falamos em 4 questões. Foi a questão da valorização da profissão, que é uma questão relativamente à qual eu bati-me e continuarei sempre a bater-me, não é? Porque acho que é uma questão fulcral para que nós possamos ter um corpo docente reforçado na sua identidade, motivado, reconhecido pela sociedade. Portanto, essa questão é uma questão muito relevante, que não se esgotou com a reposição do tempo de serviço. Eu penso que são coisas, naturalmente, que estão ligadas, mas há muito para além disso, não é? A questão da valorização da profissão, a questão da formação inicial, da indução profissional. A indução é algo que nós nunca prestamos nunca lhe demos muita atenção, não só em Portugal, mas também noutros países.
mas que é absolutamente fundamental, isto é muito importante que o jovem professor, aquele que ingressa na profissão, tenha um acompanhamento profissional por algum professor ou alguma professora sénior, ou por alguns ou algumas professoras. Portanto, as escolas, um pouco por todo o mundo, e mesmo em Portugal, organizam o seu sistema de enquadramento dos professores e de apoio a um professor que chega, não é? O apoio que tive na altura, isto não era nenhuma crítica negativa, mas eu lembro-me muito disso, lembro-me do nome do chefe da secretaria, que era o Sr. Bastos. Eu cheguei lá, eu na altura não sabia, eu sou o Domingos, fui colocado aqui nesta escola. Ele disse: sim senhor, está aqui o seu horário, olha, tem já uma aula daqui a 5 minutos, desce esta escada, vira lá direito e é aí. Eu tremia como várias vezes, eu tinha 22 anos, ou tinha acabado de fazer 22 anos. E de maneira que os alunos para mim pareciam todos muito grandes, era 7º ano de escolaridade, ainda por cima, primeiro ano em que há 7º ano de escolaridade. E os professores séniores, ninguém quis dar 7º ano de escolaridade, quem deu foram os pintacilgos como eu, mas felizmente estava muito à vontade naquelas matérias da matemática na altura, que eram coisas que eu estava a estudar, tinha estudado já na universidade. E portanto a indução profissional e a formação contínua, que a meu ver, numa perspectiva, portanto, de educação ao longo da vida, e que nós temos uma rede de apoio à formação contínua que não é muito comum em termos internacionais. Digo-lhes isto com toda a segurança. Tenho a certeza, porque já visitei muitas coisas lá fora, tive esse privilégio, e nós temos, de facto, quer a rede dos CEFAI, dos Centros de Formação da Associação de Escolas, quer a rede de entidades diversas, como as associações profissionais, como a API, como falamos há bocadinho, a Associação de Professores de Matemática e tal. Há muitas associações, muitas entidades que, como sabem, têm centros de formação. E isso é, de facto, inestimável. Depois, a outra coisa que essa recomendação fala é nas condições de exercício da profissão, que é uma coisa que não é tão debatida como isso. Mesmo academicamente, eu penso que nós devíamos debater mais e aprofundar mais a questão das condições de exercício da profissão. E, finalmente, algo que o professor Dias da Silva, para minha muita satisfação, gostei muito da sua intervenção, que foi a questão, ou que é a questão do profissionalismo docente, agora usa-se muito o termo profissionalidade, mas que, no fundo, vai tudo convergir para este conceito fundamental de nós termos sólidas identidades profissionais. Isso é absolutamente fundamental, isso dá-nos segurança. Não temos problemas de identidade, quer dizer, sabemos aquilo que estamos ali a fazer, sabemos que somos profissionais do ensino e já partilharei convosco algumas ideias sobre isso. Portanto, eu vou falar um pouco sobre, enfim, não queria amassá-los nem massacrá-los muito, espero fazer as coisas de uma forma sem perder a noção do rigor, mas fazê-lo de uma forma o mais leve possível, sendo que isto não significa menos cuidado da minha parte em relação às questões que vou abordar. Portanto, acho que os fundamentos, há aqui algo que nós nem sempre tratarmos com a devida atenção no nosso país, mas não é só no ambiente da educação, eu acho que é em geral. Nós temos, há uns anos que eu digo isto, nós temos condições neste momento no país, já há uns anos para cá, cada vez temos mais, para passar para um outro patamar de qualidade no exercício das diferentes profissões, na responsabilização, no assumir plenamente o nosso papel para o desenvolvimento do nosso país, para que o nosso país possa passar para um outro patamar a nível económico, para um outro patamar a nível das condições de vida, para que eu não, como hoje de manhã recebi um telefonema de alguém que foi agora contratado como assessor linguístico e cultural por 600 e tal euros, 18 horas, quer dizer, isto é muito complicado. Nós temos de passar para um outro patamar e, portanto, isto não cai do ar, isto não cai, isto exige conhecimento, exige, como aliás foi aqui referido,
pelo professor Dias da Silva também, estou a citá-lo muitas vezes, porque realmente foi a um conjunto de pontos. A questão do conhecimento é absolutamente fundamental, sobretudo nos tempos em que nós vivemos. Não é? O conhecimento, as competências das pessoas, as atitudes e os valores que é necessário desenvolver para uma profissão de futuro e com futuro. E eu, claro que aqui estou a falar daquilo que sei, eu vivi toda a minha vida profissional, salvo 4 anos em que trabalhei fora, enquanto estava a estudar, trabalhei em outras coisas, ar comprimidos e coisas assim, mas depois, aos 18 anos, comecei a trabalhar. E aos 22, quando comecei a lecionar, vivi sempre no meio da educação. E, portanto, se me permitem, não me levem a mal, há aqui 4 aspectos que nós temos de cuidar particularmente e que têm a ver com os fundamentos. Portanto, eu até vou dar um exemplo que vem até daquilo que está escrito para esta conferência, que é a questão das tecnologias, a questão da artificialidade, etc. Reparem, como todos aqui muito bem sabem, eu vou dar um exemplo talvez mais simples. Eu posso trazer um PowerPoint para aqui. O PowerPoint, em princípio, é uma tecnologia. E é uma tecnologia poderosa. Há outras muito mais poderosas, há outras muito mais interessantes. Mas eu trazer para aqui um PowerPoint e pôr os alunos a ler o livro, só que em vez de estar em papel, está ali projetado, ou mesmo que seja um digital, e se o projetar, e se fizer isso, eu estou a fazer uma utilização, que é uma utilização da visão pedagógica da explicação, da pedagogia da conformidade, da pedagogia que nada altera. E, portanto, a questão das tecnologias nunca se poderá resolver, perdoem-me a expressão, atirando computadores, ou seja o que for, para dentro das escolas, ou pondo lá muitos quadros interativos. Isso não se resolve assim. Isto resolve-se, e não é fácil, não é nada fácil de resolver, desenvolvendo perspectivas sobre currículo, sobre pedagogia, sobre avaliação e sobre escola. Que perspectivas é que nós temos que desenvolver? Há 126 anos, ou 127 anos, John Dewey, um filósofo pragmatista norte-americano, que é conhecido por todos, um educador, um pedagogo de altíssimo nível, uma luz para muitos pedagogos deste mundo, disse uma coisa extraordinária. Disse algo que já com certeza todos ouviram. Ele disse que a escola, talvez de uma maneira um bocadinho provocatória, a escola não prepara para a vida. A escola é a própria vida. E isto, estimadas amigas e amigos, isto é uma visão de currículo. É uma visão do que é o currículo. E daria para estarmos aqui 3 horas a discutir isto, ou mais. Portanto, nós temos de perceber, temos de interiorizar, temos que debater, os futuros professores e os atuais professores, todos nós, temos de fazer este esforço para o que é o currículo. É algo que eu digo? É algo que eu debito? Ou é algo que nos interpela? Ou é algo que produz em mim a vontade de indagar as minhas práticas, de indagar a qualidade do trabalho que eu faço com os meus alunos? Não é? Portanto, nós temos de ter uma discussão aprofundada na formação inicial, na formação contínua, na indução profissional. Toda a vida nós, como professores, temos de estar, permanentemente a discutir e a interrogar-nos, até porque a realidade hoje é aquilo que todos nós sabemos. Ser professor é uma profissão difícil, mas é uma profissão apaixonante. Para mim, peço desculpa, para mim é uma profissão apaixonante. Eu quando chegava às minhas aulas, dizia, finalmente, até que enfim, estou cá dentro.
estou carente, porque a maior parte do tempo de um professor universitário é passado noutras coisas. Nós temos relativamente poucas aulas, embora eu, por acaso, nunca tive muito poucas, mas, enfim. Portanto, já quando estava no secundário, eu adorava estar dentro das aulas. Portanto, isto também é algo que está agarrado a uma certa identidade profissional que nós temos de desenvolver e que vem do conhecimento, e que vem das leituras, que vem das discussões, não é? Que é esta questão de nós termos sempre esperança, nunca perder a esperança e gostar muito daquilo que se faz. Isto é, naturalmente, absolutamente fundamental. Mas o currículo, reparem, eu posso ver o currículo como trabalho, o ensino, vamos dizer, o desenvolvimento do currículo, tem no fundo a ver com o ensino, como é que eu ensino, como é que eu pego naquilo que a nossa sociedade considera que é relevante, que é indispensável que todos os cidadãos do país aprendam, como é que eu pego nisso e como é que eu organizo tudo isso na escola e na sala de aula. E, portanto, nós podemos olhar para o currículo como, ou para o ensino, peço desculpa, como trabalho ou como ofício. E se eu tenho eu não vou elaborar muito sobre isto, mas se eu tenho estas duas perspectivas, o ensino como trabalho ou o ensino como ofício, tenho um bocado a perspectiva de que há aqui um conjunto de regras, há aqui um conjunto de técnicas e o que eu preciso saber é estas regras e estas técnicas, já está. E esta perspectiva existe muito. Mas depois há outras perspectivas, uma delas foi já dita pelo professor João Dias da Silva, estava a faltar Dias, o João Dias da Silva, que é a perspectiva de o ensino como profissão, que eu também já referi. E quando nós dizemos assim, o ensino como profissão, aí já outro galo canta, se me permitem a expressão. Outro galo canta. Porquê? Porque realmente, se nós tivermos esta perspectiva, é uma perspectiva muito mais elaborada do ponto de vista profissional. É uma perspectiva em que cabe lá a ideia do professor como investigador das suas próprias práticas. Aquele que é capaz de indagar acerca da qualidade do seu trabalho, através da qualidade do trabalho dos alunos, e que é capaz de reformular as suas práticas, portanto, pensando nelas, olhando-as, observando-as, pensando sobre elas, é capaz de as reformular e refazer, digamos assim, as suas práticas educativas, as suas práticas pedagógicas. Eu não vou elaborar mais sobre isto, mas isto é uma ideia que eu gostava de deixar ficar. A outra é ver o ensino como arte, que é uma que desde sempre me atraiu bastante. Porquê? Porque é aquela ideia em que nós não seguimos propriamente um padrão cartesiano, mas dá-nos livre, asas livres, chamemos assim, ao nosso poder de criatividade e à criatividade dos nossos alunos. Damos valor à intuição, damos valor à improvisação, não é? Muitas vezes os artistas de várias áreas de expressão artística utilizam. E, portanto, é a grande liberdade, não é, que pode ser fruída quer pelos educadores, pelos professores, quer pelos alunos. E, portanto, nós, quando pensamos no currículo e no desenvolvimento do currículo, temos, de facto, de ver qual é a perspectiva. Quer dizer, nós temos que ganhar, lá está, para eu usar as tecnologias são sempre um recurso. As pessoas podem dar a volta que derem. É que deram a volta à televisão, deram a volta ao vídeo, deram a volta, quer dizer, as sociedades um pouco por todo o mundo, não é? Eu lembro-me, quando fui fazer o doutoramento, que havia uma coisa que era o videodisco, que eu acho que nunca foi muito popularizado cá em Portugal, que era uma coisa horrível, aquilo só para transportar aquilo, era uma coisa enorme, aquilo era, andava por trás das costas, o meu orientador dizia, vai lá fazer uma conferência, leva o videodisco, e tal, lá eu com aquilo, depois aquilo punha-se, bem, era uma coisa complicada, do ponto de... Aquilo também não pegou. Mas, quando foi a televisão, como todos sabem, toda a gente dizia que iam acabar os professores, que iam acabar as escolas, ia acabar tudo. Houve sempre grandes
turbulências ou grandes interrogações, discussões, quando a tecnologia mudava. Eu lembro que li um livro uma vez, quando se passou da pena de pato para escrever com pena da par metálico. Ia sendo uma revolução em França. Ia sendo uma revolução. Deus me livre, os alunos agora não sabem escrever. Agora fazem os gatafunhos, porque com a caneta da par metálico aquilo era desenho. Era praticamente desenho. Não é? Eu ainda sou desse tempo, vejam bem. Já era a BIC e tal, mas nas escolas do primeiro ciclo ainda havia uns tinteiros dentro das carteiras com esses bicos. Isto é tudo gente nova, já não é desse tempo. Já não sou desse tempo. Bom, mas isto para lhes dizer, ainda bem, mas isto para lhes dizer que houve sempre alguma turbulência, mas essa turbulência, o que é que pode acabar com ela? O que é que pode normalizar o enorme potencial das tecnologias? O que pode potenciar é o conhecimento. É o conhecimento. São as competências que nós desenvolvemos. Mas é o conhecimento profundo sobre as coisas que têm a ver connosco. E uma das coisas que tem a ver connosco é a pedagogia. A pedagogia, eu diria que é a espinha dorsal da nossa profissão. E eu às vezes fico triste, como professor, porque ouço umas pessoas tratar a pedagogia como se fosse assim, o eduquês, estes tipos vêm para aqui com esta conversa do eduquês e tal. Eu acho que isso é feio, mas já não é muito elegante. E é feio porque, quer dizer, parece que estão ali a desprezar um domínio do conhecimento que tem muitos anos, não é? Que tem 300 ou 400 anos que começou a falar, o Comênios já falava disso, não é? Mas, e que de facto é aquilo que nos confere a identidade, é muito específico dos professores. O conhecimento pedagógico é um conhecimento específico dos professores e, portanto, é fundamental para a nossa identidade. É fundamental para nós termos uma identidade bem desenvolvida, bem resolvida como professores. Portanto, o John Dewey, que eu aqui referi, ele aceitou ir para a Universidade de Chicago no século XIX com uma condição. Ele disse, eu vou, foi convidado, era uma grande universidade na altura, é lá que nasce toda a teoria da avaliação, mas isso são outras histórias, e muitas outras coisas, portanto, ainda hoje é uma grande universidade, e portanto ele disse, eu vou para a Universidade de Chicago, eu aceito, mas tenho que criar a cátedra de pedagogia. E eles criaram a cátedra de pedagogia. O António Sérgio, também mais ou menos por a mesma altura, um grande pensador português, todos sabem, filósofo, pedagogo. O António Sérgio, quando estava no exílio, escrevia para um amigo a dizer, eu só regresso a Portugal quando finalmente pudermos fazer a revolução pedagógica. Para que as nossas escolas preparem pessoas críticas, criativas, pessoas preparadas para transformar, para mover, pessoas sólidas do ponto de vista das suas convicções, etc. Não é? O Delfim Santos, mais recente, mas já lá vão 80 anos ou mais, foi talvez, eu lembro-me sempre do Delfim Santos, John Dewey, porque o Delfim Santos penso que foi o primeiro catedrático de pedagogia em Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E, portanto, porquê é que eu estou aqui a falar nisto e nestes nomes? Não me consta que estes nomes sejam propriamente destituídos, não é? Não são pessoas destituídas, não é? Foram pessoas que pensaram, que nos ensinaram muito, com a qual todos nós aprendemos, não é? E que reconheceram a esse campo, a esse conhecimento, um conhecimento absolutamente indispensável para que nós possamos desenvolver o currículo da melhor forma, para que os alunos aprendam com mais profundidade, com mais compreensão e com mais gosto. Isso é importante também. Não é? Mas às vezes não dá gosto nenhum, às vezes dói. Porque isto não tem de ser sempre uma... Como eu dizia quando era mais jovem, papel de lustre e balões no ar. Às vezes dói, porque a vida é assim mesmo. E, portanto, os jovens têm que perceber
que têm de desenvolver esforço. Mas quando nós estamos ao pé deles, quando nós estamos ao lado deles, quando eles sentem que nós podemos ser e somos um recurso sempre amigo e que gostamos daquilo que fazemos e que apreciamos o que eles fazem e que nós estamos numa perspectiva essencialmente positiva, eles fazem esses sacrifícios. Não me apetece nada. Sabem isso, está ali uma professora a dizer que sim. Eles sabem isso. Não é? Eles sabem, porque somos uma comunidade, porque sabemos criar ali um ambiente, não é, que é propício a isso. E, portanto, na questão das pedagogias, nós temos uns debates importantes a fazer. Nós vamos alinhar nas pedagogias magistrais, nas pedagogias da explicação, nas pedagogias da conformidade, e aí vamos dar razão aos sociólogos e aos educadores e aos filósofos de há 50 anos atrás, em 71, aqui na Europa e do outro lado do mar, nos Estados Unidos, que diziam que as escolas não faziam a diferença. Era o que eles diziam. Sociólogos, alguns deles um bocado radicais. As escolas não fazem a diferença. Mas o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, diziam eles, é que as escolas limitam-se a reproduzir as desigualdades que existem na sociedade. Dizia isto Basil Bernstein, na Grã-Bretanha, dizia isto Philippe Mérieux, em França, Philippe Parnoux, em França, dizia John Coleman, do outro lado, que fez um relatório, o relatório Coleman, que estilhaçou para lá tudo e mais alguma coisa nos Estados Unidos, porque eles, quando dá para essas discussões, nós somos muito meigos ao pé deles, eu vivi lá e sei como é, e portanto as escolas não fazem a diferença, todos aqueles que não são brancos e de olhos azuis têm o seu destino marcado, portanto era uma coisa bastante acesa. Mas o Basil Bernstein, que aqui na Europa era capaz de ser um dos mais radicais, chamemos assim, porque, pelo menos eu fiquei com essa ideia, quando o li, o Basil Bernstein uma vez escreveu qualquer coisa como isto: bom, as escolas realmente não fazem a diferença, mas se as pessoas tiverem uma certa ideia de currículo, se tiverem uma certa ideia de pedagogia, se tiverem uma certa ideia de avaliação, talvez as escolas possam fazer a diferença. Eu, por acaso, acho que as escolas podem fazer a diferença e muitas escolas já fazem a diferença. Eu, anteontem, meus queridos amigos e queridas amigas, estive em Santo Tirso e eu sou uma pessoa que anda aqui há aqueles anos todos que já viram, não, é menos de 100, é menos de 100. E não deixo de me comover, não tenho vergonha de dizer, quando assisto a determinadas coisas. E assisti anteontem, em Santo Tirso, a um momento cultural, tal como tivemos aqui. Adorei a voz do seu filho, já agora, parabéns. E a letra, claro que também gostei, mas a voz, aquilo vai longe, eu acho. E oxalá que sim, que ele seja muito feliz com isso. Mas eu queria vos dizer que, primeira coisa, uma orquestra de uma escola profissional, sinfónica, no palco, a interpretar o Danúbio Azul de Strauss. E a seguir, bem, tinha estado nos Açores há 2 dias antes, na Horta, com outra orquestra, também a tocar primorosamente. E a seguir, um grupo de meninos, de jovens, de alguns já adultos, de uma cooperativa de apoio a crianças e a pessoas com fortes problemas a vários níveis, a interpretarem uma dança. E aquilo, eu estava sentado a ver aquilo, francamente impressionado, não é? Porque eu impressiono-me sempre, e felizmente tenho visto muitas coisas dessas, e pensei, que diabo, quer dizer, estamos aqui há 50 anos, pá, e há pessoas que acham que a gente não construiu nada. Essas pessoas precisam urgentemente de viver estas coisas, não é? Precisam de saber o que é que nós fomos capazes de fazer, porque aqueles meninos e aqueles jovens que eles estavam a fazer aquela dança com os seus professores fabulosos, um professor e uma professora que estavam lá a dançar com eles, esses meninos, quando eu era criança, e tenho memórias disso, estavam metidos em casa, fechados com uma grade dentro de um quarto escuro. Eu vi, não é mentira, eu vi. Tinha um irmão de um amigo meu, colega meu, que eu quando ia lá à casa eu ficava sem jeito. E portanto, isto para vos dizer que
nós fizemos um conjunto de progressos e as escolas podem, isto foi a propósito, as escolas podem e estão a fazer a diferença. Se calhar não estão a fazer a diferença que todos nós gostaríamos. E nós precisamos de fazer esse esforço. Eu não tenho a mínima dúvida. Só a inteligência, só o conhecimento profundo dos professores, porque os professores são intelectuais e temos de nos assumir como intelectuais. Nós temos que passar essa fase de pensar que os professores são assim uma coisa. Não! Nós não podemos permitir, não é, que nos pisem os calos, desculpem a expressão, no que diz respeito à integridade da nossa profissão, ao valor da nossa profissão, e para isso temos que nos afirmar cada vez mais como pessoas que questionam as pedagogias da explicação e que pensam nas pedagogias do diálogo, nas pedagogias da interação social, nas pedagogias da autonomia, algo que foi aqui também falado. A autonomia é tão válida para os jovens e para as crianças com que trabalhamos, como para nós. Nós temos que ser profissionais autónomos cada vez mais. Isso não significa que não interagimos socialmente com os nossos pares, que não colaboremos com eles, não é? E, portanto, no fundo, o que está aqui, isto às vezes pomos as coisas um bocado em extremos, por razões didáticas, mais nada, temos entre pedagogias da conformidade, se quisermos, e pedagogias socialmente mais justas. Porque o nosso país, reparem, nós fizemos um grande trabalho e o nosso sistema educativo, eu diria que é bom em qualquer parte do mundo, mesmo com os problemas que ainda tem. Mesmo com os problemas, os dados, quer dizer, eu estou no Conselho Nacional de Educação, nós temos os dados e a gente vê que naqueles indicadores, enfim, que são normalmente considerados para ver o desempenho dos sistemas educativos, nós estamos muito bem em muitos deles, ou na grande maioria. Agora, o que nós temos é o desafio da qualidade pela frente. O que nós temos é o desafio daqueles jovens, daquelas crianças, daqueles meninos e meninas que vêm de meios que, do ponto de vista social, económico e cultural, são meios relativamente frágeis, ou mesmo bastante frágeis. E nós aí temos dificuldade, porque a nossa escola tende a ser bastante rígida, tende a ter dificuldade em ajustar-se, não é? E, portanto, esta é uma discussão que temos de fazer, a nível da pedagogia. A nível da avaliação, não vou elaborar muito sobre isso, vou só dizer o seguinte: nós estamos a fazer, eventualmente, em muitos sítios, em muitas escolas e agrupamentos, um movimento que é fundamental, que é um movimento que nos afasta de uma visão da avaliação como classificação, ou a avaliação para classificar, e que nos aproxima de uma outra visão da avaliação, que é avaliar para aprender. E sobre isso, lembro-me sempre do nosso querido poeta Sebastião da Gama. Eu, aliás, vou-lhes confessar uma coisa. Se eu hoje sou professor, eu sinto-me professor ainda, eu devo isso ao Sebastião da Gama. Porque eu estava numa escola de engenharia e quando comecei a ler o livro de Sebastião, eu comecei a lecionar porque precisava de trabalhar, aos 22 anos, como já vos disse, professor sem habilitação própria, e dou de caras com o diário de Sebastião da Gama. O que é que eu fui ler? O que é que eu fui ler? Aquilo é empolgante. É empolgante. Aquilo é a ideia que eu ainda hoje tenho do que é ser professor. Sobretudo, passando pela interação social que ele era capaz de estabelecer com os seus alunos. A relação pedagógica, como modernamente se diz. Não é? Ele tinha uma relação pedagógica com os seus alunos absolutamente extraordinária. Alunos provenientes, porque ele dava aulas, ele fez o seu estágio na Escola Comercial Veiga Beirão, que fica em pleno Chiado, em Lisboa. É uma escola que já não existe, está lá o edifício, mas já não existe, é uma escola comercial. E, portanto, os seus alunos, naquela altura, eram provenientes das classes menos favorecidas do ponto de vista económico, social e cultural. E a maneira como ele era de tal maneira, ele tem vários episódios, peço desculpa a todos os que leram, mas eu acho que às vezes é bom relembrar, mesmo que se tenha lido. Eu lembro-me de uma parte em que ele sai
sai da aula e vem completamente eufórico, porque tinha dado uma aula que ele achava que tinha sido extraordinária. Porque os alunos estavam empolgadíssimos, porque os alunos estavam a ler, era professor de português, estavam a ler com entusiasmo, estavam a perceber tudo aquilo que era dito. E ele tinha que apanhar o barco, porque ele vivia na margem sul, porque ele era de Azeitão, e está uma jovem sentada ao pé dele. E ele começa a falar com a jovem, dizer, sabe, eu hoje dei uma aula extraordinária. A rapariga olhar para ele a contar isto, de facto é extraordinário. Portanto, era uma pessoa que gostava daquilo que fazia. Mas isto foi a propósito da avaliação. São 70 e tal anos. Há 70 e tal anos, ele dá uma tarefa aos alunos dele de estágio para os alunos resolverem. Eu já escrevi isto. Dá uma tarefa aos alunos e às tantas há um aluno que diz, professor, isto é para a nota. E a resposta do Sebastião da Gama foi, não, isso é para aprender. Portanto, temos aqui, minhas queridas e queridos amigos, uma visão, um visionário relativamente à avaliação há 70 e tal anos. Quando as pessoas dizem, isto agora são umas modas. Não, isto não são modas nenhumas. Isto é uma maneira de nós entendermos para que é que aquilo serve. Para que é que aquele processo complexo serve? Serve para apoiar os alunos a aprender. E é bom ver isto que Sebastião da Gama nos dizia há tantos anos. E ele enfim, quem manda nisto, quer dizer, fez-lhe uma grande injustiça, porque ele não tinha 28 anos quando partiu, não é? Mas deixou muitos livros escritos e eu tomei a opção de ser professor e na família alguém disse assim, chatice, pá, julgávamos que íamos ter um engenheiro, afinal vamos ter só um professor. E eu acho que era infeliz se fosse engenheiro e sou muito feliz como professor, portanto acho que fiz a melhor opção possível. Eu não vos demoro muito mais, não sei como é que estou de tempo, que eu, mais 5 minutos. É? Sim. A outra ideia vem-me também, como estão a ver, eu só estou a produzir coisas de outros, quer dizer, portanto, organizei as ideias um pouco à volta. Há um homem que eu aprecio muito, já cá não está, que chama-se John Goodlad, que eu estudei mesmo voluntariamente, não há muitos anos, há 15 anos ou 20. Bem, para alguns é uma eternidade, mas há 15 ou 20 anos descobri o John Goodlad, que escreveu coisas absolutamente extraordinárias, uma delas, que é uma das mais conhecidas, que é A Place Called School, e que, portanto, ele foi talvez o investigador a nível internacional que mais estudou a escola. E de facto, nós temos de pensar um pouco sobre a escola. Uma questão geral é para que é que servem as escolas. Não vamos discutir isso aqui, nem vamos discutir mais nada, mas eu vou a 3 questões que o John Goodlad nos deixou num dos seus muitos livros. Deixem-me só dizer-lhe que ele começou a lecionar com 19 anos, ele fez o curso da Escola Normal em Vancouver, no Canadá, começou numa zona rural, pobre, de Vancouver, e lecionava, tinha uma sala apenas, com 8 anos de escolaridade diferentes. Primeiro instinto do John Goodlad, começar a escrever no quadro os exercícios para cada um dos 8 grupos. E chegou à conclusão que estava quase 3 horas, ia para lá às 6 da manhã, escrever os exercícios. Não havia nada das tecnologias que existem hoje, para ele escrever. Até que o homem, claro, não era burro, desculpem a expressão, eu disse, eu por aqui não vou lá. E encontrou uma forma, pronto, não posso elaborar sobre isso, lá está. Pensou, refletiu e encontrou a pedagogia do diálogo, da interação social, da colaboração, do trabalho colaborativo, e automaticamente os alunos mais velhos começaram a ajudar os mais novos, tinha uma mesa de areia em que vários grupos, enfim, distribuía as tarefas, já não escrevendo 200 questões no quadro, mas acompanhando e solicitando tarefas diversificadas que podiam ser resolvidas por diferentes grupos de alunos. Nós cá,
A mais conhecido exemplo deste tipo de abordagem que nós temos é a Escola da Ponte, mas temos outras escolas que trabalham dessa forma. Quer dizer, por exemplo, há uma escola ali no Cacém, que é dirigida primorosamente pelo Dr. António Castelo Branco, conhecem todos com certeza, que é o presidente do Conselho de Escolas, não é? Em que, por exemplo, os alunos nunca ficam sem aulas. Os alunos dos primeiros anos nunca... Porque é um grupo de alunos que está com um grupo de professores. E, portanto, se falta um professor, por qualquer razão, esses meninos desse professor nunca ficam sem aulas. Portanto, isto... Portanto, são diferentes formas de organizar, diferentes formas de olhar para o currículo, diferentes formas de olhar para a organização das escolas. Mas, voltando às questões do Good Lab, essa experiência foi fundamental e marcou-o profundamente. Ele atingiu, digamos, na carreira... Ele depois foi professor universitário, etc., e fundou movimentos que ainda hoje funcionam nos Estados Unidos com grande força. E que perguntas é que ele nos deixou? O que é que se espera que as escolas façam? Ou melhor, o que é pedido às escolas para fazer? Portanto, ou seja, quais são as grandes finalidades das escolas? Esta é uma questão que nós temos de pensar, naturalmente. A outra questão, que é muito interessante também, é o que é que realmente as escolas fazem? O que é que elas estão realmente a fazer? Ou seja, que funções é que estão a desempenhar? Porque, provavelmente, estão a ir muito para além daquilo que deveriam estar a fazer. Está a origem, ou então estão aquém daquilo que deveriam estar a fazer. Há aqui uma discussão a fazer. Não é? E, finalmente, o que é que as escolas devem fazer? Ou seja, que objetivos devem prosseguir? E estas visões são absolutamente imprescindíveis, a visão que sai da resposta a estas questões, para que todos aqueles elementos que eu referi no início contribuam para a formação de um professor. Deixem-me dizer-lhes que neste momento, portanto, há 40 e tal anos atrás, um investigador da Universidade de Berkeley chamado Lee Shulman fez um trabalho absolutamente extraordinário, seminal, sobre os conhecimentos dos professores. Eu já falei sobre isso, portanto não vou falar muito sobre isso. Mas ele dizia, conhecimento de conteúdo, portanto nós somos profissionais que temos de ter um conhecimento profundo do conteúdo que temos de ensinar, ou dos conteúdos que temos de ensinar, o conhecimento pedagógico de conteúdo. Ou seja, nós conhecemos o conteúdo, estamos na música, ou estamos na educação física, ou estamos na matemática, não é? Tenho o conteúdo e depois tenho uma forma de apresentar esse conteúdo e de colocar os alunos perante problemas que é necessário, para a resolução dos quais esses conteúdos são necessários. Portanto, essa é a componente pedagógica e por isso a pedagogia é tão importante. Mas hoje em dia temos uma outra coisa que todos sabem, não é? Que é o conhecimento das tecnologias. Nestes 40 e tal anos, hoje, os investigadores, os estudiosos sobre a obra de Lee Shulman acrescentaram o conhecimento das tecnologias. É impossível nós caminharmos com esta questão da inteligência artificial, com esta questão das aplicações que surgiram e que surgem a toda a hora, algumas das quais são poderosíssimas para que os alunos possam aprender mais profundamente, com autonomia e com a nossa colaboração, como recursos absolutamente imprescindíveis para que eles possam progredir. Para terminar, tenho aqui duas coisas, vou optar por uma. Já optei. Que profissionais devemos nós ser, nós professores ser? Que tipo de profissional somos? Ou queremos ser? Somos uma espécie de burocratas do currículo? Que se limitam a dizer o currículo, como há pouco dizia, ou somos antes profissionais que têm a tal visão de ensino como profissão e como arte, somos profissionais que refletem, que indagam sobre aquilo que estão a fazer. Reparem que esta questão do professor reflexivo não é exclusiva dos professores, isto nasceu na arquitetura.
O grande mentor desta ideia do profissional reflexivo é Donald Schoen, não é? Que era arquiteto, ele era professor de uma faculdade de arquitetura. Não é? E, portanto, a reflexão é absolutamente fundamental. Não é? E nos tempos que correm, eu acho que nós temos mesmo de pensar sobre o que é que estamos a fazer, porque reparem, quer dizer, nós temos de ter uma educação primorosa nas nossas escolas, para que tenhamos cidadãos pensantes sobre aquilo que os rodeia. Nós estamos sempre a protestar com isto, com as redes sociais, com isto, com aquilo, com aquilo outro, mas quer dizer, mas se as pessoas pensarem e forem habituadas a pensar, muitos dos malefícios que são atribuídos a esses meios são claramente diminuídos, são claramente, porque há jovens que já o demonstraram. Nas escolas de hoje, nas nossas escolas, há jovens que têm esse espírito crítico. Portanto, é por isso que eu acredito na capacidade das escolas, como já o referi aqui, de fazerem a diferença. Eu acredito que as escolas, com os seus professores, com os seus dirigentes, com as políticas públicas, podem efetivamente fazer a diferença. E, portanto, queremos ser professores que dizemos o currículo, não é? Ou queremos ser professores que somos um recurso fundamental para que os alunos possam aprender com profundidade, com compreensão. Não é? Porque a questão do currículo é, como o Bento Jesus Caraça, que foi um matemático eminente português e também um pensador, um ativista social, nos anos 40 do século passado, escreveu um livro chamado Conceitos Fundamentais da Matemática, que eu fui muito influenciado por esse livro, porque eu acabei por me licenciar em matemática. Quando saí de engenharia, quis ser só professor, licenciei-me em matemática. Vou usar a palavra do meu familiar. E ele tem uma introdução, um prefácio, ou uma introdução, já não me recordo, que é 2 atitudes em face da ciência. 2 atitudes, se quiserem, em face do conhecimento. Então ele dizia, bom, ou nós olhamos para a ciência como algo que está acabado, como algo que está feito, como algo que é aquilo que aparece nos manuais, tal qual aparece nos manuais, ou nós olhamos para a ciência como uma atividade profundamente humana, como uma atividade que tem impacto significativo na sociedade, como uma atividade que está sujeita ao erro, em que nós temos que fazer movimentos de recuo e de avanço. E, portanto, eu transferi, ou fiz uma translação, não é? Para usar um termo matemático, fiz uma translação desta visão de ciência de Bento Jesus Caraça para a visão de currículo. O currículo é a mesma coisa. Quer dizer, o currículo interpela-nos. O currículo é algo que nos deve interpelar, acerca do qual nós fazemos conjecturas. E testamos essas conjecturas. O currículo tem de ser vida, como dizia o John Dewey. Porque se o currículo não é vida, o que é ele então? Quer dizer, nós temos todas as razões, temos todos os motivos, no mundo em que vivemos hoje, pelas questões sociais, pelas questões científicas, pelos desenvolvimentos tecnológicos, pelos desenvolvimentos culturais, etc., pela forma como hoje as cidades também estão organizadas. As cidades são recursos fantásticos para aprender. Nós hoje temos esta visão de que, provavelmente, teremos de ser professores que não dizem o currículo, mas alguém que vive o currículo. E, finalmente, somos executantes passivos, um bocado burocratas, ou somos participantes ativos? São questões que nós devemos pensar. O que é que eu sou, afinal, aqui nesta escola? Vou ser um participante ativo neste sentido, naquele e naquele outro, ou vou ser um executante passivo? É isto por fazer, pronto, eu despacho isto e acabou. Não é? Portanto, são algumas reflexões. Eu terminaria dizendo que sempre me senti mal quando alguém diz coisas menos positivas sobre os professores. Já tive situações difíceis frente às câmaras de televisão, não tenho jeito nenhum para estar à frente daquilo, ou atrás daquilo, ou à frente, já nem sei. Mas acho que não perdi o discernimento, acho que sempre disse, os professores têm de ser respeitados, isto aqui não pode ser, enfim, em momentos
relativamente recentes, porque nunca gostei, sempre disse, quando pude e tive oportunidade, que nós temos de ter os professores acarinhados, valorizados. Não é fazer deles... Não fazendo deles meninos e meninas pequeninos, porque eles não precisam disso para nada. Eles têm, é por isso que eu não me canso de dizer que têm de se afirmar como intelectuais, como homens e mulheres da cultura, não é? Profissionais cosmopolitas e muito qualificados, preparados para pensar, criar e inovar com os seus alunos. É esta a minha visão de professor, que aprendi com professores como o grande Sebastião da Gama, ou como John Goodlad no Canadá, ou outros que por este mundo, como o Freinet e outros, que por este mundo sempre souberam estar ao lado das crianças e sempre souberam bater o pé pela sua dignidade profissional, pela sua elevação e pelo papel absolutamente incontornável que podem prestar na sociedade. E nós, que em Portugal neste momento vivemos momentos de alguma perplexidade, ou muita perplexidade, temos de nos agarrar a estas questões do conhecimento e a uma escola onde os alunos de facto têm possibilidades de aprender com o mais elevado nível de qualidade. Meus amigos e amigas, eu acho que já devo ter ultrapassado o tempo e, portanto, dou por encerrada a minha sessão. Muito obrigado.